Eu acho que no mundo inteiro, mas mais especificamente no mundo lusófono, como a Portugal, Angola, Brasil e os outros países da lusofonia, temos uma cultura que não é muito positiva, que é irmos pelo mínimo possível. A filosofia do deixa assim como está, deixa assim mesmo, que vale. E então eu queria falar um bocadinho sobre isso. Sobre a mentalidade do mínimo possível, só o que é estritamente necessário, mesmo quando fazer um pouco, ajudaria mais a todos. Olá, o meu nome é Fernando Tidós, bem-vindo ao meu canal. Neste canal falamos sobre negócios, sobre tecnologias e sobre lifestyle. Bom, este é, é algo que eu depois já vou dar exemplos que acontece muito e que é um ponto em comum dentro da lusofonia toda, Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, por aí afora. E é um tipo de minimalismo que não é filosófico nem ecológico, é psicológico e social. Chama-se em linguagem popular o deixa assim mesmo, ou não sou eu que vou mudar isto tudo, ou para que complicar. Por exemplo, o caso dos médios ligados, que eu acho que no Brasil é faróis não sei o quê. É um exemplo banal, mas revelador. Conduzir ou dirigir com os médios ou os faróis acesos durante o dia. Em muitos países é obrigatório. Por exemplo, eu vivi na Dinamarca e lá é obrigatório. E aumenta a segurança e pode evitar mais os acidentes. Mas em várias cidades lusófonas basta alguém ver um carro com os médios ou os faróis ligados de dia para começar a pescar os máximos, luzes altas, e gesticular ou avisar que o outro estivesse a cometer um erro grave. Ou seja, eu explico melhor, vai o carro a passar com os médios e depois está alguém com os máximos, com o farol alto, ou então pessoas na rua a fazer assim. É como se eu estivesse a fazer um erro grave. Eu como também tenho o hábito da Dinamarca, eu acho que está mais certo andar sempre com os médios ligados, com os faróis acesos, e não estou a prejudicar ninguém. Pelo contrário, até estou a melhorar a visibilidade, mas mesmo assim há quem sinta que precisa de corrigir o outro, como se o excesso de cuidado fosse uma forma de ignorância. Então eu estou a ser cuidadoso, até é melhor para todos. Se toda a gente andasse assim era melhor. Não é obrigatório só porque não é só para não chatear, mas há países que é obrigatório, como na Dinamarca, porque lá também faz menos sol, né? Às 6 da tarde já está, às 18 já está escuro, já está toda a gente a jantar, é diferente. É um gesto pequeno, mas simboliza algo maior. A dificuldade em aceitar que fazer mais do que o mínimo é errado, é responsável. Pô, isto é um problema que temos no mundo lusófono. Eu não estou a querer dizer que é só em Portugal, ou que seja só nos países da lusofonia. Também podia dizer que são nos países latinos, em geral, que é a maneira de ser dos latinos. Mas como eu estou a falar em português, falo só na lusofonia. Os outros não me entendem tão bem. Então qual é a raiz do problema? Vamos pensar sobre este assunto e depois, a partir deste exemplo, passar para outros exemplos. Qual é a raiz do problema? Este comportamento vem de 3 vícios culturais profundos da nossa cultura lusófona e depois, de forma mais ampla, latina. Temos o conformismo social. Muitos preferem seguir o costume e não a razão. Ou seja, o costume está à frente da razão. O que foge à norma causa desconforto, mesmo que funcione melhor. Preferem que funcione pior, mas que siga a norma. Desde que esteja dentro da norma, está tudo bem. Se
Se funcionar melhor, mas for diferente, aí já existe uma certa aversão ao esforço adicional. Se não é obrigatório, para que é que vamos fazer? A mesma coisa se passa, nas eleições. Por exemplo, em Portugal não é obrigatório ir votar. Então, se tiver um dia de sol, vai tudo para a praia, ninguém quer ir votar. No Brasil é obrigatório votar, então tem que ir votar. Mas também, se calhar, votam de má vontade e elegem a pessoa errada, porque se calhar até fecham os olhos e é no primeiro que aparecer à frente. Ou é pelo mais bonito, ponto, eu não sei, eu nunca passei por isso. Mas eu não tenho assim tanta noção da realidade. Mas eu sei que em Portugal a abstenção é muito grande, porque não é obrigatório. Se não é obrigatório, para que fazer? É o lema invisível que governa as repartições públicas. A função pública, as empresas, as famílias. É o medo de parecer exagerado ou o certinho demais. Aquele está-se a armar em certinho demais. Ou seja, a pessoa está a fazer tudo certo. E as pessoas criticam porque está a ser certinho demais. Tinha que fazer é mal, porque se toda a gente faz mal, é aquela coisa do eu sou o professor, também já me aconteceu muitas vezes. Eu sou o professor, chama a atenção de um. E depois ele diz, mas o outro também fez, e o outro também fez. Então, mas tu fizeste bem ou fizeste mal? A resposta é do género, eu fiz bem porque toda a gente faz. Está tudo a fazer mal. E depois, como está toda a gente a fazer mal, então estou a fazer certo. Portanto, fazer a coisa bem é exagerado, é o certinho demais. E o medo de parecer isto, exagerado ou certinho demais, pesa mais do que o desejo de fazer certo. Portanto, quer é fazer o que os outros fazem, mas nós também temos que ver que a multidão normalmente faz as coisas, em média, faz as coisas pelo pior, vão pelo pior. E nós queremos ser o pessoal as pessoas da multidão, ou queremos ser as pessoas que seguem a sua própria cabeça? Também temos que pensar nisso. E depois temos a questão da desconfiança do bem intencionado. Em vez de admirar quem se esforça, há quem o critique. Ele quer se mostrar, ele é um puxa-saco, está a querer ser melhor que os outros. As frases mudam de país para país, mas o veneno é o mesmo. Que eu estou a fazer isto, eu tento sempre fazer os vídeos para a parte lusófona, porque estou a falar português, e o português não é igual em todo lado, mas pronto, eu esforço-me, pelo menos. E depois há outras situações do mesmo tipo, que é esse mínimo possível aparece em tudo. Por exemplo, no trânsito, os motoristas ou os condutores não ligam para o pisca, ou a seta, ou o intermitente, porque não estão a ver ninguém. E outros que bloqueiam a faixa, ou a via, ou a pista, só para não deixar alguém entrar. Eu esperei, agora ele que espera. Ou no serviço público, os atendentes, quem atende, que dizem volta amanhã com o papel de carimbado. Portanto, em vez de resolver a situação em 2 minutos, não é questão de ser uma má vontade, é a cultura do não me chateies, não me apetece trabalhar, se os outros não trabalham, para que é que eu vou fazer? Se os outros fazem assim, porque é que eu vou estar a fazer melhor? Depois às vezes criticam a pessoa que ajuda aos outros. Está a fazer o seu trabalho, mas estão a dizer a pessoa está a fazer o seu trabalho, ou não custa nada, e ainda criticam, lá está ele a fazer não sei o quê, e depois, para não estar a fazer isso, junta-se à maioria. Por exemplo, na vida urbana, as pessoas que deitam lixo fora do contentor, ou que dizem não vou reciclar, não faz a diferença. Faz a diferença, mas dá trabalho, e o trabalho é o inimigo do natural, do minimalista social. Agora estou-me a lembrar, às vezes no shopping, no centro comercial, tem as bandejas e um lugar para colocar as bandejas, mas as pessoas deixam em cima da mesa.
E se eu disser alguma coisa, então porquê é que deixas acima da mesa e não pões ali? É porque assim estou a tirar o emprego aos outros, assim estou, as pessoas têm coisas para fazer. Ou seja, é uma falta de respeito em primeiro lugar, e em segundo lugar aumenta o trabalho ao outro, porque o patrão não vai contratar mais um por causa disso. Bem, e no trabalho, os funcionários que fazem só o suficiente para não serem repreendidos. Quem se esforça mais é visto como uma ameaça ou um bajulador. Portanto, a pessoa hoje em dia faz só o mínimo possível no trabalho, e a mediocridade é a normalidade. E quem se esforça mais é uma ameaça ou um bajulador, como eu já disse. Está a fazer aquilo que é para bajular o chefe, e depois muitas vezes também não é valorizado por isso, então faz duas e não é valorizado, ou parece que não é valorizado, depois começa a não fazer tanto, depois começa, eu ganho o mesmo que os outros, para que é que eu vou fazer mais? Então, o resultado é que este comportamento tem um custo invisível, faz com que a sociedade avance mais devagar do que podia, cria um tipo de cultura onde a excelência incomoda e a indiferença é confortável, e o pior é que esta lógica alimenta-se a si mesma. Quanto mais pessoas vivem pelo mínimo, menos incentivo existe para fazer melhor. E este é um novo tipo de exagero. Talvez esteja na hora de reinventar o significado de exagerar. Exagerar no cuidado, exagerar na gentileza, exagerar no profissionalismo, exagerar em deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos, porque não, temos que exagerar naquilo que é melhor para todos. Ligar os médios ou os faróis durante o dia, usar o pisca mesmo quando a rua está vazia, criamos bons hábitos. É que se nós tivermos bons hábitos a fazer as coisas certas, depois fazemos sem pensar. E também fazer as coisas sem olhar para o efeito de manada, sem pensar, eu estou a fazer certo, para que é que eu tenho... Eu não devo satisfações a ninguém, cada um mete-se na sua vida. Cada um vai para as suas casas, as outras pessoas não pagam as nossas contas. Nós não temos que estar a pensar no que é que os outros pensam. Portanto, e nós podemos ajudar sem despedirem. Podemos também tomar... existem trabalhadores que só trabalham quando alguém diz faz isto, faz aquilo, o chefe. Faz isto, faz aquilo e não sei o quê. Senão ficam ali quietos. Não fazem nada, olhar para o teto. E os chefes não querem isso, os chefes querem uma pessoa para tomar decisões e com iniciativa. E tudo isto não é sinal de ingenuidade, é um sinal de civilização. O que é um sinal de civilização? É, em vez de irmos pelo mínimo, nós fazermos as coisas da maneira certa. E quanto mais pessoas fizerem isso, menos criticados somos. E depois passarmos a criticar é quem não faz nada. Por exemplo, nas ruas de Lisboa, nos engarrafamentos de Luanda e nos semáforos de São Paulo ou de outras cidades quaisquer, Maputo, Praia e Bissau e por aí afora, algo que nos une mais do que a língua é a tentação de fazer só o mínimo. Mas o progresso individual ou coletivo começa exatamente onde o mínimo acaba. E talvez um dia, quando o exagero positivo for a norma, alguém buscar os máximos para agradecer e não para corrigir, que às vezes também acontece, mas é muito menos. Eu, por exemplo, não me lembro muito disso. Eu, por acaso, eu estou sempre a agradecer, levanto a mão e não sei o quê, por acaso eu faço. E já recebi uma crítica, tipo, porquê é que estás a levantar a mão se tu não conheces a pessoa? Tipo, estás a cumprimentar. É que levantar a mão não é só cumprimentar, também é agradecer. Pois existe essa ingenuidade, não é? E depois é isso. O que é que você acha? Nós somos assim, o povo lusófono, português, angolano, moçambicano, brasileiro, cabo-verdiano, por aí fora. Os latinos são assim, italianos, espanhóis, também se pode passar para aí. Partilha este vídeo com
quem achar que é útil, clique em curtir, gosto, like e subscreva e inscreva o canal, dê uma vista de olhos aí nos vídeos, a ver se acha que vale a pena subscrever e inscrever o canal. Estou grato por ter assistido a este vídeo até ao fim. Espero pelo próximo vídeo. E fui.